Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 46 ao 54. Diz assim a palavra de Deus: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Ó Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, pelo livre acesso que temos a ela. Obrigado, Senhor, porque essa liberdade muitas vezes não é valorizada por nós. Somos livres para ouvir a tua palavra. Somos livres para adorar o teu nome. Somos livres para dizermos e falarmos do teu amor. Obrigado, Senhor. Fala conosco, ministra as nossas mentes, aos nossos corações, para que nossa vontade, nosso comportamento seja compatível com os ensinamentos da tua palavra e podemos, de fato, viver o reino dos céus. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus é que eu oro e clamo. Fala, Senhor. Amém. No próprio Evangelho de João, capítulo 16, versículo 31, Jesus fala que aquela célebre frase dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aflições, essas são as coisas que muitas vezes nós fugimos como o rato foge do gato. Muitas vezes nós não atentamos ou achamos que a vida possa ser vivida sem aflições. O que Jesus está dizendo aqui não é uma possibilidade, mas uma afirmação. No mundo, nós sempre vamos passar por aflições. Seja de qualquer âmbito, seja de qualquer forma. Sempre estamos sujeitos a elas e sempre vamos ter que atravessá-las. Então, a questão é como nós encaramos essas aflições. Para o ser humano natural, as aflições são, muitas vezes, um tropeço. As aflições são algo que, muitas vezes, não poderiam nem deveriam, certo? As aflições da vida estão atreladas ao problema do pecado e da queda do homem. Porém, enquanto vivemos a temporalidade deste mundo, estamos sujeitos a tudo isso. Como enfrentá-las? Será que elas são tão maléficas? O calcanhar de Aquiles do cristianismo para a humanidade é justamente a dor, o sofrimento, as aflições. As pessoas sempre estão questionando Deus sobre essas coisas. E elas estão sempre colocando Deus em prova por essas coisas, como se Deus é Deus, essas coisas não poderiam acontecer. Então, quando o cristianismo diz que Deus é onipotente, se ele tem todo o poder, então por que ele não impede as aflições daqueles que creem nele? Por que ele permite o mal? Então, ou ele não é tão bom como diz,
ou ele não tem todo o poder. Esse é um erro grave, porque Deus não provoca e nem produz o mal. Deus tem poder de transformar mal em bem. Só Ele pode transformar mal em bem. Então, esse questionamento é errôneo, mas, de fato, muitos de nós cristãos ficamos também questionando Deus quando as aflições vêm. Às vezes, nos surpreendemos por certas coisas que para nós deveriam ser mais naturais do que são. Às vezes, nos espantamos e ficamos indignados, perplexos, quando aflições batem à porta da nossa casa, da nossa vida, como se isso fosse algo que não poderia acontecer se o próprio Cristo disse: no mundo passais por aflições. E quando ele diz bom ânimo, ele está dizendo coragem, força, ânimo. Né? Como diz Tiago, na sua carta, diz: tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, aflições, tribulações, privações, pois a prova da vossa fé produz perseverança. Quando nós estudamos outro dia a questão dos dois construtores das duas casas, vemos que as duas casas foram construídas idênticas uma à outra. A diferença só se encontrava por baixo da superfície no alicerce. Mas as circunstâncias, quando vieram, né? Ele diz, a chuva veio, os rios encheram e os ventos bateram com ímpeto contra aquela casa. Das duas, mas uma permaneceu firme, a outra foi totalmente destruída. E aí a gente pode perceber que essas chuvas são circunstâncias, adversidades que enfrentamos, que essas enchentes são um mundanismo que entra na nossa vida e que esses ventos que batem com ímpeto são as ações específicas de Satanás contra a nossa vida. A questão é que a vida cristã não é construída sobre um lugar que não tenha privações e que não tenha aflições. É construir aonde as aflições, as privações e provações não a possam destruir. Passamos pelos testes da fé. E precisamos enxergar e aprender com as aflições. Essa é a diferença de um homem de Deus e de um homem sem Deus. O quanto aprendemos com elas. E esse texto nos ensina muito a respeito das aflições. Coisas que muitas vezes nós estamos falando, percebemos, mas na hora que enfrentamos, parece que esquecemos. E, de fato, o ser humano é esquecido. Por isso é que nós precisamos mais sermos lembrados do que instruídos. Veja como esse texto nos ensina. Né? A primeira coisa que esse texto nos ensina é que os ricos têm aflições tanto quanto os pobres. O rei, o oficial do rei, um homem de posição, de status, posição social, riqueza, né? Estava agora com seu filho enfermo à morte. Às vezes nos parece que só os pobres é que são aflitos. Só aqueles que carecem de recursos materiais e financeiros são os mais aflitos. Que os ricos podem viver e ter tudo de bom. Não. Enfermidades, aflições, atingem tanto ricos como pobres. E nós, muitas vezes, não percebemos que muitas vezes os ricos estão bem vestidos para travestir um coração em frangalhos. Precisam estar sempre de boa aparência, travestidos, para mascarar um interior completamente vazio e destruído. Não é difícil ver que muitas vezes, em um grande número de ricos nas suas mansões, dormem muito mais inquietos e têm muito mais preocupações para dormir, dormem muito pior do que muitos daqueles que moram
em suas casinhas simples. É mais fácil aquele que mora na casinha simples ter uma boa noite de sono do que é o rico na sua mansão. A gente olha muito superficialmente e almeja muito isso, como se isso trouxesse muita garantia de vida. Né? Mas o rico pode ter um plano de saúde mais especial, pode ter um hospital, um médico melhor, mas ele não pode se furtar de adoecer, de ser afligido por perdas, por dores, por sofrimento. Isso apenas aumenta o conforto dele, mas não tira a doença. Mas eu estou cansado de saber, quer dizer que eu não posso ser rico? Não, a gente tem que tomar cuidado com o que almejamos. Porque quando o objetivo da sua vida é ser rico, todo cristão deve pensar bem nisso. A riqueza pode ser uma consequência, mas quando a palavra de Deus nunca amaldiçoa o rico, amaldiçoa a idolatria, a dependência que ele fica daquilo que ele tem. Então, às vezes a gente tem uma bobagem de achar é só pobre que sofre. Os ricos não sofrem. Os ricos sempre acham uma condição de terem uma satisfação. Não tem. O dinheiro não pode comprar todas as coisas. Não pode comprar tudo o que você pensa que pode. E não se esquecendo que um dos combustíveis mais agradáveis para o inimigo é a ganância e a vaidade. Não tem instrumentos mais bem usados pelo diabo do que esses dois. Pois provém do orgulho, do ego do homem. Todas as guerras, todas as destruições humanas e sociais vêm da ganância do homem. De querer mais, de querer tudo, de querer ser o melhor, o maior, de querer alcançar grandes coisas. E a vaidade de querer ser reconhecido, de querer estar mais alto do que os outros. Como se tornam instrumentos de Satanás? Ele ama a vaidade e a ganância. Então, querer ter uma boa vida, querer ser bem-sucedido, a vida é uma coisa. Almejar ser rico como se isso fosse o glamour da vida é outra coisa. Pensar que se eu for rico eu vou ter menos problemas é um erro e uma fantasia, uma ilusão. Né? Uma das perdas mais sensíveis e mais importantes que se perdem quando a pessoa almeja esse tipo de coisa é a perda da simplicidade. Não há coisa mais rica na vida de um homem do que a simplicidade. Quando ele começa a perder isso, ele começa a ficar soberbo, arrogante, prepotente, presunçoso. E a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá a sua graça. Então aqui nós aprendemos, ou vamos sendo lembrados com as aflições, que a aflição não mede quem é rico, quem é pobre, quem é branco, quem é preto, quem é bonito, quem é feio, quem é gordo, quem é magro. Ela atinge a todos. Né? Outro aprendizado que é muito tranquilo a gente deixa passar. E eu faço isso porque a gente olha muitas vezes, lê a palavra de Deus e não consegue enxergar as coisas simples e verdadeiras que estão aí. Tentamos buscar muitas vezes coisas profundas e misteriosas quando as coisas mais simples e mais verdadeiras e mais realísticas estão diante dos nossos olhos. Outra coisa que a gente vê aqui e aprende com as aflições da vida, né? É que enfermidade e morte pode vir tanto para velho como para jovem. A arrogância dos jovens em achar que podem viver uma vida eterna e pode ir até ficar velho. A palavra de Deus diz, né, que sobre a falibilidade dos projetos humanos. Ela fala,
Nunca diga, faremos isso, aquilo, amanhã, vamos para ali, para aquilo. Diga, se Deus quiser, faremos isso, aquilo. É engraçado como nós nos surpreendemos com as coisas que acontecem, a enfermidade para jovem. Achamos que é só velho que fica doente e vai morrer. Essa é a sequência natural. E aí, quando acontece, como neste caso, a inversão do natural, daquilo que é natural, o filho sendo enfermo, o filho e na morte, e não o pai. Um detalhe é importante que a gente não se esqueça. A primeira morte na Bíblia foi de um filho, não de um pai. Abel. É Abel, gente? Abel que morreu. Foi a primeira morte. Lembrar de personagens bíblicos como Jó, que de uma vez só perdeu todos os filhos. Davi, que sepultou 3 dos seus filhos. Então, não é incomum. Mas o que eu aprendo com isso? Além de entender que também afeta jovens ficam doentes, pais têm que cuidar de filhos que ficam doentes, pais podem perder seus filhos. Mas isso é um absurdo. Eu tenho falado há muito tempo, né? Que todo mundo sabe que vai morrer, mas ninguém acredita. Vive como se não fosse morrer. Para morrer basta estar vivo. Desde quando saímos do ventre da mãe, estamos morrendo a cada dia. A cada dia. Esquecemos que não somos tão autônomos como nós pensamos que somos. Eu posso fazer o que eu quero, eu sou dono do meu destino. Isso é uma ilusão humana. Porque é claro que Deus não só criou todas as coisas, criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus não é só o Criador que criou o relógio, deu corda, depois deixou ele funcionando, esqueceu dele. Não. Deus continua sustentando todas as coisas. O apóstolo Paulo fala lá em Atenas, dizendo, nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Se Deus tirar a mão, nós não movemos, não vivemos, não existimos. Então, mais um aprendizado. Aprendizado principalmente para os jovens, que fazem seus planos como se pudesse ter domínio sobre a vida, sobre o destino. Por mais que você tenha uma vida controlada, que deve ter, por mais que você tenha uma vida saudável, que deve ter, saiba que é Deus quem te sustenta. Saiba que você tem tanto perigo quanto os outros. E os velhos não se surpreenderem com isso. Porque quando a gente crê e quando a gente conhece a palavra, quando a gente vê, a gente sabe que Deus está no controle. Então eu tenho que viver a minha vida, mesmo jovem, adolescente, nas mãos de Deus. Porque se a enfermidade vier, se até a morte vier, eu sei que eu tenho em Deus a eternidade. É isso que precisa ver. É isso que precisa. E às vezes nós esquecemos. Então as aflições nos trazem aprendizado. Opa! A vida não é tão assim como eu acho. A vida não está tão no meu domínio como eu penso. Eu não sou o controlador exatamente, exaustivamente da minha vida. Mas Deus é. Se eu respiro, porque Deus me deu o ar. Se eu me movo, é porque Deus me deu movimento, não é porque eu fiz exercício. Não é porque eu estou novo. Não é porque eu tenho energia. Um outro aprendizado que a gente pega disso aqui, né? É que as aflições, e aí é isso que muita gente não observa, as aflições trazem, né? Podem trazer muitos benefícios para a alma.
Veja isso, né? Aquele homem rico, status social, se o filho não tivesse naquela condição, se ele não chegasse naturalmente, não está aqui escrito, mas você pode entender isso implícito aqui no texto, de que aquele pai deveria ter gasto todos os recursos humanos que ele tinha, o seu plano de saúde, o médico mais importante da região, o hospital melhor, os melhores recursos da medicina que eu vi. Nada poderia melhorar o seu filho. Mas aí ele ouviu falar de quem? De Jesus. Saiu da cidade dele e foi lá, na Galiléia. E foi buscar Jesus e pedir misericórdia para Jesus, que Jesus intervisse. Será que se aquele homem não tivesse essa aflição, ele procuraria Jesus? Será que se aquele filho nunca tivesse ficado doente, se ele só tivesse probleminhas cotidianos, como nós enfrentamos todos os dias, um problema aqui, um problema ali, um problema acolá, a gente procuraria Jesus? É claro que ele foi procurar quando um bem que ele tanto amava já escapara das suas mãos, do seu controle. Ele percebera isso, aí ele foi buscar Deus. E ali, independente de Jesus curar o filho dele ou não, né, nós precisamos entender o que aconteceu depois daquilo. Aquele homem creu em Deus, ele e toda a sua casa. Então, não foi só curado de uma enfermidade aquele jovem. Toda aquela casa foi curada na alma. Toda aquela casa alcançou salvação em Cristo Jesus. Às vezes, a gente não olha os benefícios das aflições. Onde ela está nos levando? Por isso que o poder de Deus, ele é o único capaz de transformar mal em bem. Capaz de dar a nós um valor maior. Ele não só saiu com a cura de seu filho, física. Não foi só a febre que cedeu. Ele saiu com a cura da alma do seu filho, dele e de toda a sua casa. O que é mais importante para nós? A nossa dor ou o perdão dos nossos pecados? Lembra quando Jesus estava ali ministrando e uns amigos vieram na maca com um paralítico amigo deles, não podiam passar ali, subiram pelo telhado, abriram o telhado e puseram aquele homem até Jesus. Jesus observando todo aquele sacrifício. Que sacrifício aqueles homens fizeram? Era 4 amigos levando, você imagina, já levar um paralítico na maca, na cama, né? Levando ele, não dava para ir, não dava para chegar, subindo no telhado com aquele homem. Olha o sacrifício. Chegando lá, abrindo, né, que é feito, aqueles telhados feitos de betume, abriu para jogar, pegar uma corda, descer aquele homem com todo o cuidado até Jesus. Jesus observou a fé daquele homem, porque precisa ter fé, né, para ter tanto sacrifício para colocar diante de Jesus. E aí, a hora que estava ali, provavelmente todo mundo observou, espantado, pasmado com aquela cena. E agora, né? Ele vai impor as mãos, ele vai declarar cura para aquele paralítico. Aí Jesus vai e diz: perdoados estão os teus pecados. Foi uma frustração geral. A gente quer ver o paralítico andar, o enfermo ser curado, o milagre, os sinais acontecendo. Aí Jesus respondeu, vendo aquele murmurinho todo, Jesus disse: para que vocês saibam que eu tenho o poder de perdoar pecado, levanta, toma a tua esteira. Jesus deixou claro
que o valor maior era a cura da alma, era o perdão dos pecados, porque no céu vai paralítico, doente, enfermo, cego, mudo, cego. No céu só não vai quem não foi perdoado. Jesus está dizendo, olha, curar pessoas aqui não é um motivo que eu vim morrer na cruz. Eu vim morrer na cruz para curar a alma de vocês e dar um passaporte para a vida eterna. E nós importamos mais com a dor das aflições ou com o pecado que nos impede de ir para o céu. Eu não estou aqui minimizando a dor de ninguém. Falar disso muitas vezes é tão difícil, porque muitas vezes a pessoa, porque o senhor não passa o que eu passo, porque o senhor não sofreu o que eu sofri, porque o senhor não está na dor que eu estou. Eu não estou aqui desprezando ou menosprezando dor de ninguém, mas eu me pergunto e pergunto a você o que essa lição ensina. Muitas vezes a aflição que nós somos traz-nos a presença de Deus, traz a salvação para a nossa alma e da nossa casa. O que é melhor? Eu estar saudável fora de Deus e da eternidade ou estar doente na eternidade? Então, curar de uma enfermidade é algo bom, magnífico, esplendoroso, não tenha dúvida. Agora, curar a alma das pessoas é muito mais, muito melhor e muito maior. Essa é uma lição, mais uma lição que esse texto nos ensina. Aonde estaria este pai? Aonde estaria a sua casa se a aflição não batesse a porta dele? Ele estaria aos pés de Jesus? Ele estaria aos pés da cruz? Ele estaria valorizando, crendo em Jesus, ele e sua casa? Como o texto termina dizendo, ele creu, ele e toda a sua casa. Aonde estaríamos nós? Então, pare e pense que muitas vezes a aflição e a dor são necessárias e são algo bom à nossa vida, porque elas nos levam a Deus, elas nos traz os nossos olhos para Cristo Jesus. Enquanto não temos, não passamos, continuamos tendo a nossa vida achando que está tudo certo, está tudo bom, está tudo perfeito. Um probleminha aqui, um probleminha ali, um probleminha lá. A gente vai resolvendo, a gente vai lidando, a gente vai passando. Mas quando vem a aflição forte, é o cuidado de Deus está permitindo isso, para dizer, é a forma que eu tenho de você alcançar um valor maior. Tem o último e talvez a cereja do bolo, né? Que é que nós podemos concluir desse texto, né? Aquele homem vai e ele deve ter levado sua comitiva, deve ter levado lá uma limusine, uma carruagem com cavalos ou qualquer coisa, para dizer, Jesus, eu vim te buscar. Quero que o Senhor vá na minha casa, porque meu filho está morrendo. Meu filho já está à morte, ele já está morrendo. E aí Jesus responde mais para ele. Então Jesus responde, se porventura não vide sinais e prodígios, de modo nenhum crerei. Se eu não ver, tem que estar presente, tem que tocar, tem que ver acontecer ali. Ele queria a presença física de Jesus, ele queria ver a coisa materializada ali na hora. Mas Jesus falou o quê? Ele respondeu, né? Respondeu o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vão comigo, vem. Senão meu filho vai morrer. Jesus lhe disse, vai, teu filho vive. Sabe o que é isso? É que a palavra de Jesus tem tanto poder como sua presença. As promessas de Jesus continuam vivas. Você não precisa ver, você precisa confiar nas suas promessas, na palavra do Senhor.
Quanto você confia? O quanto você confia? Pois as palavras do Senhor continuam vivas. Tudo isso que nós vivemos aqui não passa de um abstratismo da vida, das coisas da vida. A única coisa concreta que você tem é a palavra do Senhor. O próprio Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. A gente ouve e se esquece que a palavra do Senhor tem poder, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Queremos ver sinais e prodígios, quando o que precisamos é confiar na palavra dele. Quando aquele homem voltou para casa, ele creu na palavra de Deus. A palavra é muito clara quando diz: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando você parte para sua casa, depois do culto, você creu na palavra que você ouviu? Quando você enfrenta suas aflições, você crê nas promessas de Deus que tem na sua palavra? O quanto você crê? Ou você fica só empolgado se você vê alguma coisa materializada ou feita na sua frente? Tem crente que o sonho dele é ver paralítico andar. Eu quero ver. Cego ver, surdo ouvir, mudo falar. Tem pessoas que só creem se vê esses sinais, porque não aprendeu a crer na palavra de Deus. E a fé, como diz Romanos 10, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Por isso que somos, muitas vezes, homens e mulheres de pouca fé. Porque não confiamos nas promessas de Deus, na palavra que Ele deixou eternizada para nós. Então, as aflições ensinam. Esse texto ensina. Aquele homem creu na palavra de Jesus e partiu, saiu. Abraão foi chamado amigo de Deus, o pai da fé. Por quê? Porque ele ouviu a palavra de Deus, ele ouviu a voz dizendo, disse: sai da tua terra, da casa dos teus pais, dos teus parentes, e vai para onde eu te mostrarei. E ele partiu. Ele creu na palavra. Ele não sabia para onde ia. Ele só confiou na promessa: farei de ti uma grande nação. O homem era casado, a sua mulher era estéril, já velha. Quantos de nós creem mesmo na palavra que é ministrada ao seu coração? Aonde está a sua confiança na palavra de Deus? Nas promessas de Deus. Gratidão para Deus não é aquela verborragia ou verbologia que você faz todo dia. Te agradeço, Deus. Isso para Deus não tem grande coisa. Para Deus o agradecimento está enquanto eu confio na sua palavra e nas suas promessas. Aquele homem voltou. No outro dia chegou na sua casa. E os empregados logo vieram e disseram: o seu filho está curado. E ele perguntou: quando? Disseram: na hora 7ª lá. Exatamente na hora que Jesus disse: teu filho vive. Nós passamos anos ouvindo. Quando as aflições batem a nossa porta. Até que ponto eu creio nas promessas de Deus, na palavra do Senhor. É isso que ensina. É isso que devemos parar para ver. Né? Primeiro, precisamos aprender o mais básico que esse texto nos ensina. A aflição atinge tanto o pobre quanto o rico. Pare de achar que ficando rico você vai estar protegido contra as aflições da vida. Pare de achar que a riqueza é um glamour de vida. 2, a aflição bate tanto em jovem quanto em velho. Para de achar que é só velho que vai ficar doente e morrer. E viver a vida
muitas vezes desprotegida, uma vida completamente desvencilhada dos princípios, dos valores cristãos. Entenda você, principalmente jovem, entenda nós, mais velhos, que Deus é que sustenta e que todas as coisas podem acontecer. Enfermidade, morte. Aprendamos todos nós de que as aflições podem nos levar a Cristo. E se as aflições nos levam a Cristo, ela não apenas é um benefício que pode ter como cura, mas ela cura a alma de nossas vidas e da vida daqueles que nos cercam. E não há cura mais importante do que a cura da alma, que só o Senhor Jesus pode dar. Não há fator mais importante, não há bilhete mais importante. O bilhete mais importante da sua vida não é um bilhete da sorte que você ganha milhões. O bilhete mais importante é aquele que garante que você vai entrar no céu. E por último, sai daqui. Não importa o tamanho da sua aflição. Não importa o tamanho do seu problema. Confie na grandeza da palavra do Senhor. Confie na palavra de Deus. Não espere ver algo estrondoso acontecer, mas mantenha firmeza na palavra do Senhor. Abra os seus ouvidos para ouvir o que a palavra do Senhor está te dizendo. Confie nela, porque tudo isso aqui vai passar, menos a palavra do Senhor, porque ela permanece na eternidade. Amém? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.